Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema é RPG. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa jornada explorando Áureos, os Dançarinos da Lua, um RPG nacional que vai misturar aí elementos de um Brasil colonial fantástico, com capoeira, com cultura africana, muito interessante, muito bacana. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre o Áureos, né, explorando aí o sistema, o cenário, para vocês terem um panorama geral a respeito do jogo, beleza? Se você está chegando agora ou perdeu algum vídeo, pode ficar tranquilo que eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Áureos, para você acompanhar a série desde o início, ou ver o que fica faltando, refrescar a memória, enfim, para a gente poder seguir viagem tranquilo, beleza? E quem tá ligado no movimento aí, quem tá acompanhando nossos vídeos com regularidade, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 4. Deixa eu mostrar aqui as ilustrações do Áureos, que são sempre bem bacanas. O capítulo 4 é o Revolução e Libertação. Esse capítulo aqui, na verdade, ele vai dar mais detalhes sobre uma coisa que eu comentei no vídeo passado, a questão da mecânica do uso dos búzios, da fase da libertação, enfim. E ele tem uma questão interessante também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, ele tem um ponto de contato, um ponto em comum, vamos colocar assim, com outro jogo que a gente já comentou aqui no canal, que também é da Secular Games, que é o Goddess Save the Queen. Eu vou deixar no final desse vídeo a playlist do Goddess para quem quiser conferir lá. Mas o que esses dois jogos têm em comum? É a questão da revolução, da liberdade, da luta pela liberdade, melhor dizendo. No caso do Goddess, era a libertação das colônias, né? A gente estava lá no período ali entre guerras, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então a subtrama do jogo, vamos colocar dessa maneira, é justamente você, que é um agente da coroa, né, da coroa britânica, lutar por trás dos panos ali, né, para libertar o seu país de origem, a sua colônia, fazer com que a sua colônia se torne um país independente. Aqui no Áureos, qual é a pegada? É a revolução dos escravos, ou melhor dizendo, dos ex-escravos, né? Então ali a subtrama do jogo, no final das contas, vai ser a promoção dessa revolução e dessa libertação dos povos negros que estavam sendo escravizados aqui no Brasil na época do Brasil colônia, beleza? Então essa mecânica aqui, na verdade, ela vai tentar reproduzir isso em termos de jogo. Como é que você vai construir isso e como é que você vai perceber esse avanço, né, rumo à revolução? Aqui, o capítulo vai dar todos os detalhes do que ele chama aqui, olha, de fase de libertação. A gente já comentou um pouquinho sobre isso no vídeo passado, mas aqui a gente vai ter o panorama completo. Então como é que isso funciona, para que isso serve? Olha lá. No final de cada história, que aqui no cenário de Áureos eles chamam de causo, todos os jogadores vão passar pela chamada fase da libertação. E o que é isso, trocando em miúdos? É um teste, né, que vai ser um teste resistido entre narrador e jogador, para ver qual vai ser o resultado disso. Então vamos lá no passo a passo, para a gente ir entendendo melhor o raciocínio que o jogo propõe aqui pra gente. Olha só, os jogadores, para essa fase de libertação, eles vão montar o que o livro chama aqui de pilha de libertação. O que é isso? Nada mais é do que a quantidade de dados que eles vão jogar. Mas como é que eu sei qual é essa quantidade de dados? Cada jogador sempre vai ter um dado de graça, né, um D8, que é o dado que a gente usa aqui nesse sistema, mais um dado extra para cada búzio que sobrar no tabuleiro do personagem no final da história, no final do caos. No vídeo passado eu comentei tudo sobre a mecânica dos búzios, como é que não usa, como é que não usa e por que é importante guardar. É justamente por isso. Cada búzio que o seu personagem não tiver utilizado durante o jogo vai sobrar no tabuleiro e vai representar um dado extra que você vai ter nessa jogada aqui da libertação, beleza? Já o narrador, por sua vez, também vai ter uma pilha de dados, chamada pilha de captura, que vai ser formada como um dado de graça sempre, né, mais um dado extra para cada ponto, para cada búzio que ele tiver, que ele não utilizou durante um jogo também. Porque assim, só relembrando bem rápido, toda vez que o jogador gasta um búzio, utiliza um búzio para conseguir alguma vantagem durante a história, esse búzio passa para o narrador, que pode utilizar também ali para várias finalidades que eu comentei no vídeo anterior, ou pode fazer uma jogada estratégica ali de tentar segurar alguma coisa, justamente para ganhar esses dados extras no final da história. Então, no final das contas, definida a quantidade de dados que cada um vai jogar, a gente vai ter um teste padrão do Áureos, que eu também já comentei aqui em vídeos passados. Ou seja, o narrador vai jogar, e aí, a partir da jogada do narrador, vai ser definido o número-alvo que o jogador vai ter que bater, né? Lembrando que nessa jogada, todas as regras da roda de capoeira se aplicam. Ou seja, bem rapidinho, só valem os dados que permanecerem dentro da roda no final da jogada. Você, jogador, pode tentar expulsar os dados do narrador com os seus próprios dados, né? Você vai fazer aquela jogada para quicar um dado no outro e tentar expulsar os dados do narrador sem tirar os seus dados de dentro da roda, né? Porque só vale o que termina ali dentro. Então, todas essas regras se aplicam aqui na fase da libertação, tá? E no final das contas, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado final dessa história toda? Se o jogador conseguir suplantar a dificuldade estabelecida na jogada do narrador,
cada ponto extra, cada ponto que ele conseguir suplantar, perdão, vai representar o número de escravos que se libertou e passou a integrar o grupo daquele áureo, né? O que eles chamam aqui, deixa eu até mostrar para vocês, de quilombos, tá? O autor, ele colocou aqui o quilombo com K e até fez uma explicação sobre isso no início do livro, acho que eu não cheguei a comentar com vocês. Ele escolheu essa grafia justamente para representar que a gente está aqui num Brasil colonial fantástico, tá? Então, as coisas, elas têm um espelho mais ou menos da nossa realidade, mas o objetivo aqui não é retratar a realidade nua e crua que o Brasil viveu naquele período, tá? Então, para tentar diferenciar um pouco isso, ele estabeleceu essa grafia do quilombo com K para relembrar que a gente não está aqui tratando da história real, a gente está só pegando alguns elementos ali de uma forma lúdica para tentar esclarecer algumas coisas, desmistificar e trazer um pouco de diversão que pode ser educativa, tá? O objetivo do jogo é esse. Ou seja, retomando aqui, o resultado dessa jogada vai significar a quantidade de escravos que se libertaram, inspirados, né, pelos feitos ali dos personagens dos áureos e passaram a integrar esses quilombos, né? Na verdade, o ideal é que todos os personagens formem, né, um barco, como a gente já comentou aqui também, ou seja, um grupo, e estejam todos do mesmo quilombo, porque aí você vai juntando ali esforços de todo mundo. E isso vai ter repercussão nas mecânicas do jogo também, tá? Só que assim, antes da gente avançar, só um detalhezinho que faltou comentar. Eu falei num vídeo passado que existe uma regra opcional que é o número esotérico, ou seja, cada um dos orixás que abençoa os personagens tem um número esotérico. Se nessa jogada da libertação você tirar o número esotérico, se você estiver usando essa regra opcional, o que significa isso? Você vai poder rolar o dado de novo e ter mais um dado para somar no resultado, né? Ou seja, como se você ganhasse ali uma jogada de bônus, uma chance de aumentar ainda mais o resultado do seu teste, beleza? Então vamos lá, seguindo adiante e adentrando aqui especificamente na questão dos quilombos que eu mencionei ainda agora, como é que isso vai funcionar em termos de mecânica do jogo, tá? É mais ou menos o seguinte, é como se a cada quantidade, conforme a quantidade de pessoas vai crescendo no quilombo, ele vai se tornando mais poderoso, né, mais conhecido, mais atrativo para outros ex-escravos, mas ele também vai concedendo bônus para os seus personagens e possivelmente outros ganchos de aventura, né? Porque é como se ele fosse crescendo e fosse se tornando meio que uma mini cidade, né? Dependendo do tamanho. Então isso vai trazer uma série de benefícios, mas também vai trazer algumas situações com as quais os personagens vão ter que lidar ao longo do jogo, beleza? Então assim, só pra gente ter uma ideia geral, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como é que isso funciona. O primeiro nível que a gente vai ter aqui de quilombo é o refúgio, tá? Que tem aí mais ou menos de 1 a 15 quilombolas. Então, o que isso vai te trazer de benefício? Eu vou ler esse aqui só para vocês terem uma ideia de como é que as coisas se processam. Olha lá. Uma vez por semana, os quilombolas conseguem reunir informações acerca de um assunto específico que não requeira envolver-se em perigo imediato, tais quais nomes e localizações das fazendas mais próximas, população da cidade vizinha e a composição da sua guarda, lendas e criaturas da região e etc. A cada semana, o jogador com pelo menos um seguidor pode lhe fazer uma pergunta a respeito da cercania do quilombo e o narrador deve responder. O quilombo ainda não é autossuficiente e precisa recorrer a saques e intervenções para prover seu sustento. Ou seja, nesse primeiro nível, os personagens podem ter algum tipo de informação a partir do que os seguidores, né, os quilombolas, conseguem arregimentar ali sem se colocar em risco, mas ao mesmo tempo, como eu falei, isso pode gerar ganchos de aventura, porque ele coloca aqui, o quilombo não é autossuficiente. Então vocês, enquanto líderes, vão precisar ali prover para aquela comunidade, né? Então isso pode gerar um gancho de história. Vamos saquear ali uma fazenda, vamos pegar alguma coisa, vamos conseguir comida de alguma maneira ali para alimentar esse pessoal. E à medida que o quilombo vai crescendo, isso vai gerando outras mecânicas. Então só para a gente ter uma ideia aqui, olha. O próximo nível é o Morada, de 16 a 36. Ele vai conseguir, olha aqui, isso aqui é interessante e é diferente. Se individualmente um áureo possuir 16 seguidores ou mais, ele prova que está trilhando o seu caminho rumo à revolução, e como prêmio, o seu orixá garante acesso a um novo domínio. Ou seja, conforme o quilombo vai crescendo, além dessas coisas mais narrativas, vamos colocar assim, de você ter informações, de você ter que fazer alguma coisa para ajudar aquele pessoal ali a manter o quilombo, você vai ter efeitos mecânicos também. Você vai tendo acesso a novos domínios, só lembrando, os domínios são os poderes, né, que os orixás garantem para os seus protegidos. Você vai ganhando dados extras para a fase de libertação, tá? Então, olha só, deixa eu ver qual é o primeiro aqui. É o próximo já, o Maloca, de 37 a 62 quilombolas. Se você já está nesse nível, você vai ter, dentre outros bônus, você ganha, olha, um dado a mais para pilha perdão, nesse caso aqui,
você vai ter os desgarrados, ou seja, o seu quilombo ele já está grande o suficiente para atrair a atenção dos inimigos. Então isso pode querer dizer que os seus seguidores ali já estão se envolvendo em algum tipo de combate, né, já são feridos, já abandonam o quilombo por qualquer outra razão. Então, para refletir isso, o narrador ganha um dado extra na pilha de captura. Ou seja, vai ficando mais difícil você conseguir expandir o seu quilombo. Quanto maior ele fica, mais difícil para você expandir. Mas isso também vai sendo compensado em outros níveis. No próximo, que é o da Vila, de 63 a 93, os jogadores também ganham um dado extra, tá? Na fase de libertação. Só que nesse nível, o narrador já vai ganhar não só um, mas 2 dados extras. Ou seja, é uma tentativa aqui da mecânica de balancear as coisas, né? Quanto maior fica ali a sua área de atuação, a sua área de influência, mais difícil fica também de você manejar aquilo ali, né? Isso é uma coisa que acontece basicamente em qualquer grande aglomeração. Quanto mais gente tem ali, é mais difícil você ter um controle e você manejar aquilo ali em todos os detalhes. Então, essas mecânicas vão tentar criar esse tipo de sensação aqui no jogo, beleza? E por fim, o último nível que a gente vai ter aqui é Bastião, de 94 quilombolas em diante. E o que isso vai significar em termos de jogo? De novo, bem parecido com a questão do Goddess Save the Queen, quando você atinge esse nível aqui de Bastião, isso quer dizer que você já tem condições de iniciar uma revolução. Então, é o que o livro coloca aqui, olha só. É declarada guerra em nome da liberdade e da abolição da escravatura no Brasil. Com 3 meses de planejamento, os Auros conseguem liderar um pequeno exército e é possível atacar um destacamento e, quem sabe, tomar um forte. Ou seja, se você chegar nesse nível aí e quiser continuar jogando, o jogo meio que muda o foco, né? Aí você já vai ter histórias em direção a essa revolução, a essa busca pela liberdade, né? Ou seja, é um jogo que ele tem esse lado histórico, muito embora ele seja uma proposta de um Brasil colonial fantástico, ele tem um pouco dessa pegada e ele tem um pouco dessa, como é que eu posso colocar? Um pouco dessa pegada provocativa e reflexiva, né? Porque, como eu comentei num dos primeiros vídeos, o objetivo aqui é apresentar algumas questões de forma lúdica, mas que elas podem, de fato, né, promover uma reflexão da nossa sociedade, dos nossos costumes e da nossa história, basicamente, né? Então, eu acho que essa questão da mecânica da revolução, ela vai um pouco para esse lado aí de promover esse tipo de reflexão. Até porque, conforme é colocado aqui no livro, a abolição da escravatura, no cenário aqui do Áureos, ela só vai se dar se houver uma revolução geral orquestrada pelos quilombolas e com a união de todos os povos, tá? E a liderança dos seus personagens, dos Áureos. Ou seja, o poder dos quilombos vai promover essa libertação, né? O apogeu, né, o ápice do jogo, vamos colocar dessa maneira, seria chegar nessa fase aí da revolução. E se quiser continuar jogando, abre um novo leque para um outro tipo de história, beleza? Então assim, com isso a gente encerra esse capítulo 4, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa viagem pelo Áureos. Se você assistiu até agora, deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, o que você tá achando aí do jogo, do cenário, tá? E a gente se encontra na próxima resenha.